Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu estou fazendo para implementar IA na minha empresa em 2026 e como você pode fazer também aí na sua empresa se você está afim de implementar alguma iniciativa de inteligência artificial e se você quer que essa iniciativa ela seja uma iniciativa duradoura, né, que traga mais eficiência para o seu time, que economize dinheiro para a sua empresa e quem sabe também traga uma expansão de receita, né? E quando eu falo eficiência, eu falo de fazer mais com os mesmos recursos, né? Com o mesmo time, com os mesmos recursos de investimento em marketing que você tem. Então a IA ela é um potencializador da sua operação. E eu preciso te dizer que 99% das empresas elas vão errar nesse processo. O ímpeto, a vontade de fazer, ela é muito positiva. Ela demonstra que a sua empresa está indo no caminho de buscar novas tecnologias, de buscar inovação, o que é maravilhoso para toda empresa que quer crescer e permanecer relevante. Porém, existem alguns problemas que, se eles forem negligenciados, eles vão acabar com a sua iniciativa e você vai ser mais um frustrado falando, pô, inteligência artificial ainda não está pronta para ser utilizado, meu time não sabe trabalhar com IA, é melhor deixar isso para depois. Não, a IA está pronta para ser utilizada. Eu implemento isso em outras empresas de clientes, implemento na minha própria empresa e posso te afirmar que a gente já está a ponto de tranquilamente utilizar IA numa operação, mas isso tem que ser feito do jeito correto. Basicamente, o que eu vou te passar aqui é um plano com 3 níveis, então bem didático, bem organizado, onde o primeiro nível ali é o mapeamento de processo, o segundo nível é o nível de uso individual e o terceiro é o nível de uso coletivo, para que você consiga se posicionar aí e ir caminhando na sua iniciativa de uso de IA dentro da sua empresa. E eu vou te falar também como que eu estou fazendo na minha empresa. Hoje tem mais de 30 pessoas aqui na House, então não é algo simples, a gente já está caminhando para o nível 2. Esse ano, um dos meus principais objetivos é levar a empresa para o nível 2, para o nível coletivo, que é bem desafiador, mas você vai conseguir se posicionar onde você estiver, em que nível que você estiver, e eu vou te dar um checklist prático para que você consiga avançar de nível. Vou te falar também dos cuidados que você tem que ter desde o dia 1 que você começa a trabalhar com IA dentro da sua empresa, que basicamente é segurança, custos e qualidade e padronização do output, para que você já tenha em mente isso aí e já considere isso no seu planejamento também. Então, primeiro de tudo, eu preciso te dizer para você esquecer ferramenta. Esquece ferramenta. E qual que é a melhor? É o Cloud Code? Eu preciso saber codar? É o Cursor? É o Lovable? É o sei lá o que? É o ChatGPT? Esquece ferramenta. Esquece ferramenta porque a ferramenta em si, ela vai ser boa ou ruim a depender do que você mapeou na primeira fase, que é justamente o mapeamento de processos da sua empresa. Eu já falei em outro vídeo de maneira bem detalhada como que eu faço para mapear processos. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Mas a primeira fase para você conseguir ver se a IA vai te ajudar, como ela pode te ajudar, é você ter um mapeamento de processos na sua empresa, onde você coloca um fluxograma que é bem grande, geralmente, em operações mais complexas, e ele vai te dizendo sempre, desde um princípio que você escolhe. Então, eu vou escolher que o meu princípio aqui vai ser a área comercial. Não vou falar de marketing ainda, vou falar que da área comercial chegou, o cliente fechou. Beleza. Então você vai começar da área comercial e vai até a sua entrega. Ou até a entrega final lá, quando o cliente recebe a entrega dele e aprova e finalizou. Beleza. Então fez esse recorte, aí você vai começar a colocar cada etapa, quem é responsável, qual é o input daquela etapa, o que acontece dentro do que é executado daquela etapa de fato, qual que é o output dela e qual que é o SLA, né? Quanto tempo ela tem que demorar. E você vai colocando. Então, primeira fase, comercial, fechamento do contrato, aí você bota um quadradinho. Eu acho bom fazer isso no... Eu vou colocar aqui um exemplo na tela, como que eu costumo fazer, mas eu acho bom usar aquele board no estilo do Miro, que tem no Figma, tem no ClickUp. Mas eu colocar um board com os quadradinhos, com o nome do processo, e aí eu coloquei legenda com cores aqui para cada área, mas você pode fazer da forma que achar melhor. Então você coloca área, o processo, você coloca que você tem que padronizar alguma coisa no final, você tem a saída de um e-mail, e a saída de um bloco, ele vira a entrada do outro bloco. E você vai mapeando os processos da sua empresa assim. Então, primeira parte, você mapeia os processos, porque você assim vai ter uma visão da tua operação. Se você já tem isso, ótimo. Se você não tem, você precisa fazer. E para não ficar algo muito complexo, que você fique, pô, por onde eu começo? Faz esse recorte da principal área da tua operação. Por exemplo, ano passado, eu não fiz de marketing, eu não fiz do comercial, eu não fiz de atendimento do cliente, eu fiz da principal área da minha empresa, que é a área de produto e engenharia. Ou seja, eu defini todos esses steps e fui junto com o time melhorando, e ainda estamos, inclusive, sempre voltando ali e melhorando da área de produto e engenharia, quando recebe do comercial o cliente até as entregas de tecnologia. Fiz esse recorte, porque senão vai ficar muito aberto, vai ficar muito difícil. Se você não tem nada, você precisa estabelecer um recorte. E aí depois disso, depois que esse processo está mapeado, você vai começar a olhar pontos de falha neles. Todo processo tem ponto de falha. Todo processo pode melhorar, não existe processo perfeito. Uma empresa, uma organização, ela é um conjunto de pessoas e processos. As pessoas sempre podem melhorar e os processos também. Mas existe um nível onde cada processo pode melhorar e te dar de retorno. Não necessariamente você mexer num processo A, ele vai te dar o mesmo retorno que você mexer no processo B. E é esse tipo de decisão que você tem que tomar. Você precisa ter a visão geral, depois você precisa, dentro dos processos,
ver quais processos estão com gargalos, com dificuldades. Muitas das vezes você acha isso observando a sua operação ou conversando com o seu time, e aí você vai começar a priorizar quais processos você vai trabalhar primeiro. Então, dentro desse primeiro nível aqui, que é o mapeamento de processos, você vai primeiro mapear os processos, como eu falei, para você ter a visão do todo. Depois, o segundo passo, você vai observar os processos mais problemáticos, aqueles que estão dando mais fricção, aquele que a comunicação está mais difícil entre o time, aquele que você vê um nível de retrabalho muito alto, que vai e volta, vai e volta. Então, esses são os processos mais problemáticos que provavelmente pode te trazer um grande ganho de eficiência se você conseguir resolver esses problemas e se você conseguir utilizar a IA para deixar esses processos mais robustos, mais eficientes. Uma coisa que você precisa ver também nesse processo, que é a terceira, é o volume e a frequência. A quantidade de vezes que esse processo acontece é muito grande e ele se repete com muita frequência? Sim. Pô, então ele potencialmente é um processo bom para ser escolhido. Não adianta nada você também escolher um processo super raro que acontece na sua empresa num caso específico. Então o volume e a frequência, eles começam a te direcionar mais ainda para o processo ali que tem um potencial de retorno maior dentro da sua empresa para aplicar IA. Feito isso, você como gestor, você como head de alguma área, você como empreendedor, vai começar a pensar dentro desse processo, provavelmente aí já vai ter um filtro grande de uns 5, 4, o que potencialmente te gera mais ROI, né? Retorno sobre investimento. Então, por exemplo, se você tem um processo que você acredita que ele vai impactar na percepção do valor dos clientes atuais com você e você consegue uma renovação com um aumento de contrato. Beleza. Se você vai melhorar, vai mexer no fluxo de marketing, num step ali que você acredita que pode te trazer mais leads, ou que os seus vendedores, SDRs, eles consigam trabalhar com mais leads ao mesmo tempo. Legal. Então você tem que escolher um processo para começar, né, obviamente, que vai te gerar mais ROI, que tem potencial de te gerar mais ROI. E aí você entra agora como decisor. Não existe IA para você delegar, você vai ter que começar com base ali no seu feeling, nas suas hipóteses, você vai ter que ver, com base nos números também, né, nos dados, se você tem métricas, e falar, bom, acredito que esse aqui, eles têm potencial de retorno sobre investimento maior. E aí são eles que eu vou escolher. E passada a primeira fase de escolha do processo, você já escolheu ele, já tem as suas hipóteses claras se você vai querer trabalhar, existem dois caminhos que você pode tomar para trabalhar com IA. O primeiro, automação completa. Você vai automatizar 100% aquele processo. E a segunda é uma automação assistida. Você vai automatizar pedaços do processo, mas vai ter um humano ali que vai ser um gate, né? Um portão que vai dizer que aquele processo pode prosseguir ou não. As duas formas são válidas, as duas formas geram impacto, mas eu vou te falar aqui como é que você pode decidir por uma forma ou por outra. Eu vejo que um erro muito grande também é que a maioria das empresas só enxerga a automação completa. Então tem que ou automatiza tudo ou não automatiza nada. E aí você vai por esse caminho do 8 a 80 e você acaba perdendo uma grande chance de ser mais eficiente, porque a automação assistida, ela também ajuda muito e ela, inclusive, para mim, maior quantidade de automações elas vão ser assistidas, porque dentro da empresa, dos negócios, o humano, a pessoa que trabalha ali tem muito mais contexto. Então, às vezes, você consegue automatizar pedaços do trabalho dela e ela é responsável por juntar tudo e garantir que a entrega final seja boa. E tá tudo bem, faz super sentido. E eu preparei aqui 4 perguntas, aqui um checklistzinho básico para que você consiga decidir se você vai para o caminho da automação completa ou se você vai para o caminho da automação assistida. O primeiro deles é se o processo é repetitivo. Então, você vai observar. O processo é repetitivo, ele sempre tem uma entrada estruturada, ele executa da mesma maneira as ações ali dentro do processo e a saída ela é estruturada também. Esse ciclo sempre acontecendo da mesma maneira? Se sim, ele é repetitivo. Se não, ele não é repetitivo e ele tem um quê de subjetividade. A segunda é se ele é baseado em regras objetivas. Então você tem um checklist e um passo a passo muito objetivo desse seu procedimento, desse seu processo, ou ele está na cabeça das pessoas que executam, cada um executa de um jeito no time, por algum motivo. Não estou falando que cada um executar de um jeito subjetivo está errado. A tendência é que para negócios, principalmente negócios que estão crescendo, escalando, é que você precisa ter processo para tudo. Mas no seu negócio, existe hoje esse grau de subjetividade no processo. E 2, as pessoas, eles têm regras objetivas nesse processo para seguir. Eu faço isso, depois eu faço isso. Se isso acontecer, eu faço isso. Se isso outro acontecer, eu faço isso. Ou não, é muito subjetivo e as pessoas têm um livre-arbítrio de decisão muito grande. Isso aí é a segunda perguntinha do checklist para que você vai decidir se vai ser automação assistida ou automação completa. Terceiro, o erro custa muito caro. Caso essa saída saia errada, ou parcialmente errada, ou completamente, é muito caro. Ou não. Se errar, tá de boa, não é tão caro assim. Terceiro ponto do checklist aqui. E o quarto é se a subjetividade humana gera muito valor para esse processo. Tem processos que trazer um grau de subjetividade humana, né, de julgamento humano, vai atrapalhar, vai acabar bagunçando o processo. Tem outros processos que não. Né? Um médico te atendendo, se isso for altamente subjetivo, um psicólogo também, um profissional de educação física, se for altamente objetivo e 100% impessoal e padronizado para todo mundo, não vai ser bom.
tem que ter um julgamento humano, tem que ter uma atenção e um grau de subjetividade muito alto. Porque senão o paciente que está ali, a pessoa que está sendo atendida, não vai curtir. Então, pô, vou automatizar o meu atendimento da minha clínica com meus pacientes. Vai ser tudo padronizado. Você tem que pensar e pesar nisso. Mas assim, não quer dizer que numa clínica, por exemplo, na parte administrativa, de marcar consulta, de retorno, não quer dizer que não tem um potencial de automação. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, mapeado os processos, ranqueado ali com base nos que podem trazer o maior potencial de retorno na sua empresa. E respondido esse checklist, você tem 2 caminhos. Primeiro deles, se o processo ele é repetitivo, tem regras claras e o erro não custa caro, o erro é barato, automação completa. Você pode automatizar ele, provavelmente vai dar certo e vai te gerar um retorno. Agora, se ele tem um grau de subjetividade alto, se a subjetividade e o julgamento humano trazem valor para o processo ou o erro custa muito caro, você vai para a automação assistida. Então vê que não tem 880. Existem os 2 caminhos, os 2 caminhos podem te dar muito resultado. A gente tem aqui dentro da House processos 100% automatizados e processos com automação assistida por um humano. Tá tudo certo. Os 2 funcionam. E o interessante é que com essa abordagem você sai daquela pergunta assim, minha empresa dá ou não dá para automatizar? Será que a minha empresa está pronta para isso? Eu preciso ser altamente tecnológico? Para um olhar mais analítico de falar, bom, qual processo eu vou automatizar e como? Porque você sai desse pensamento altamente vago e subjetivo e que fica olhando 1 milhão de ferramentas e vê outras pessoas utilizando e fala, pô, mas isso não se enquadra aqui. Ou tenta pegar um processo que você vê numa outra empresa, em outro lugar, que você viu no evento e jogar dentro da tua empresa. Assim não vai funcionar. Dificilmente isso vai funcionar. Mas quando você parte de dentro da empresa para fora, aí vai funcionar. Porque agora você já tem o processo, você já sabe se vai ser automação assistida, se vai ser uma automação completa, você já sabe em que área, em que departamento, qual que é a entrada, qual que é a saída, e aí você vai ver qual que é a sua ferramenta que vai mais te oferecer, que vai mais te ajudar. Qual que é a ferramenta que dentro desse processo aqui consegue fazer isso, 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 isso? Qual que é a ferramenta que eu consigo fazer um acompanhamento, uma manutenção do processo depois e mexer no processo se eu precise? E aí você vai escolher a sua ferramenta. E aí o mercado está pronto com inúmeras, infinitas ferramentas, eu tenho certeza que alguma delas vai te atender. Agora então você passou do primeiro nível, você falou, eu vou implementar, já mapeei os processos, já sei, vai ser esse aqui, essa ferramenta. E aí você vai passar para a próxima etapa, para o próximo nível, que é o uso individual dentro da sua empresa. Nesse momento, você não vai se preocupar tanto com uma padronização do uso de cada pessoa. Então você pode, inclusive, ter pessoas, como eu tenho aqui na minha empresa, que utilizam ferramentas diferentes para atingir o mesmo objetivo. Então os desenvolvedores, por exemplo, tem os desenvolvedores que preferem usar o Cloud Code. Tem os desenvolvedores que preferem usar o Cursor. As duas são ferramentas que elas otimizam a produção de software. Não existe uma certa ou uma errada. E eu tenho essa margem para que cada um use da sua maneira. O time comercial, o time de marketing, tem gente que prefere usar o Cloud, tem gente que prefere usar o Gemini e tem gente que prefere usar o ChatGPT. E tá tudo bem também, não existe uma necessidade que eu falo, todo mundo tem que usar isso aqui. Às vezes algumas empresas têm algum contrato com a Microsoft ou contrato com o Google, e aí já, por uma questão de custo, é mais eficiente que você use só a daquela plataforma que você tem um contrato, isso acontece, mas no meu caso não. Então, esse nível individual é quando as pessoas, elas que participam desses processos que você escolheu, elas estão liberadas e aptas a usar IA no dia a dia dela. E você vai conversar com cada um e estabelecer as normas do uso individual. Eu já falo das preocupações que você tem que ter lá para frente, quando eu fechar essa linha aqui, quando eu falar do próximo nível, mas nesse momento você vai ter que trazer essas preocupações para essas pessoas e acompanhar. Então o primeiro nível é esse, vai ter gente usando de uma maneira, vai ter gente usando de outra. O importante é que você consiga deixar claro para todo mundo que o uso da IA é permitido, com algumas limitações, e que também como que essas pessoas extraem o melhor da IA. Então você vai se preocupar com um treinamento individual ou um treinamento do grupo que está participando daquele processo. Você vai mostrar exemplos, você vai mostrar como que usa melhor aquela ferramenta e por aí vai. E daqui a pouco essas pessoas individualmente vão estar conseguindo gerar resultados e até dentro desse processo inovando, que foi o que aconteceu muito no passado. Então por dentro de um processo ali de handoff, do time de design passando para os desenvolvedores, às vezes alguém vem com uma solução nova. Olha, eu fiz esse fluxo aqui, deu super certo. Dentro de um processo, às vezes, comercial, o time começa a usar, ele começa a ver uma forma de gerar mais valor ali para o lead qualificado, para que ele feche a conversão, enfim, isso é algo que vai acontecendo. E aí o nível individual ele vai te dando justamente as bases e os insights para que você possa pular para o próximo nível, que é o uso coletivo. E aí nesse nível do uso coletivo, eu vou te falar que a gente está... o meu objetivo desse ano é chegar nesse nível. A gente ainda está no nível individual na House, a gente já avançou muito em como fazer isso no nível individual, e agora a gente está indo para o nível coletivo, que é quando os processos de diferentes áreas eles passam a utilizar a IA, só que de uma maneira padronizada. Então, dentro das áreas, a gente padroniza a forma de usar, como vai ser utilizado, os workflows, e entre as áreas também a gente começa a padronizar. Então, a área comercial, às vezes, ela tem um fluxo com IA, que ela já dispara e vai cair lá no fluxo da área de produto, de engenharia, e lá uma IA também, de alguma forma, vai receber isso e já trazer de uma forma mastigada, por exemplo, para os colaboradores da área.
E aí é o nível coletivo. Esse nível coletivo não adianta você pular esses dois outros níveis e já pular para ele achando que vai dar certo, porque não vai dar. Você só vai gastar energia, dinheiro e vai desistir no meio do caminho, porque o nível coletivo ele é bastante difícil, ele requer muita conversa, muita comunicação interna, muita integração, muito pensamento, muito insight e decisão. Não é de uma hora para outra que você vai chegar no nível 2. Como eu falei, o ano passado inteiro a gente ficou no nível 1, nível 0, nível 1, nível 0, nível 1, mapeando o processo, melhorando o processo e usando individual. Mapeando o processo e usando individual. Mapeando o processo e usando individual. E agora a gente está consolidando para que a gente termine esse trimestre com o uso coletivo da empresa inteira, onde eu sei que existem fluxos que acontecem de forma altamente otimizada e que esses fluxos eles já estão muito validados e eles me ajudam a fazer muito mais com os mesmos recursos que eu tenho. E quais que são as coisas que você tem que se atentar então, que eu comentei desde o nível 1, a partir do momento que você começa a fazer isso na sua empresa? Custos, segurança da informação, qualidade e padronização do output. Esse último é importante porque ele vai ditar muito se você vai ver resultado logo ou se você vai achar que está tudo uma bagunça, né? Vamos lá. Quando eu falo qualidade do output, uma qualidade mínima e padronização, lembra que eu comentei que o nível individual ele ainda não é aquele nível onde todo mundo usa a mesma ferramenta, onde todo mundo, de certa maneira, tem um resultado, uma entrega, uma saída do processo exatamente igual. Mas quando eu falo de padronizar e ter uma qualidade mínima, é que senão a sua empresa vai virar uma bagunça. Então eu vou dar um exemplo aqui da House, que a gente tem uma produção de um documento depois da primeira reunião com o cliente, que vai ser um documento de alinhamento entre as expectativas do cliente e o que a gente vai entregar, e depois isso vai para o time. Eu não posso deixar que cada pessoa que vai produzir esse documento produza com seções de documento diferente, que produza com, por exemplo, linguagens diferentes, que utiliza, coloca personas e requisitos funcionais do projeto e outra pessoa não coloca persona e coloca outra coisa dentro do documento. E aí imagina que um cliente recebe um documento e o outro cliente recebe um documento completamente diferente. Isso não pode acontecer. E eu digo também em relação à qualidade mínima, né? A pessoa não faz nenhuma revisão no que ela está gerando. E aí o documento sai com aqueles textos 100% IA, onde não teve nenhuma reflexão e você vê às vezes coisas que não fazem o menor sentido, que a IA só foi preenchendo ali no texto e colocando. Então você tem que ter esses padrões mínimos e aí um gestor competente para revisar, para conseguir dar um direcionamento dentro desse uso. Senão, provavelmente a qualidade do seu trabalho aí interno vai cair. Essa fase, inclusive, eu esqueci até de mencionar isso, ela é essencial que os gestores ali, que os líderes, eles estejam acompanhando e sejam essa figura de referência e de norte, para garantir essa qualidade. Senão, daqui a pouco, as pessoas estão usando IA de qualquer maneira e a sua empresa passa a ter uma entrega que é feita por IA. Isso não pode acontecer. Segurança da informação. Muita gente se preocupa demais, às vezes, com o ChatGPT está usando essa minha informação que eu coloquei aqui do meu marketing para ser treinado. Eu acho essa uma preocupação boba, mas por outro lado, você tem que ter uma preocupação sim com a segurança da informação, para que você não acabe vazando dados sensíveis, porque imagina que seus colaboradores estão usando o ChatGPT. E aí você começa a pegar contratos seus e você pega esses contratos com seus clientes, pode ser, mesmo que não sejam sigilosos, eles são um pouco mais confidenciais, e as pessoas começam a colocar num drive e começam a colocar o GPT para olhar esse drive. Beleza, até então tudo bem dentro de um ambiente enterprise ali, ok. E aí a pessoa vai lá e ela compartilha. Aí, olha aqui, dá uma olhada nesse fluxo que eu estou usando no meu trabalho. Ela pega o GPT e usa ele para compartilhar com outra pessoa de outra empresa e aquela pessoa acaba acessando aquele GPT e por algum motivo ela consegue ter informações de dados dos clientes do histórico. Isso aí sim é preocupante. A segurança da informação que você está trabalhando naquele fluxo. Então, vamos dar um exemplo, tirando uma pessoa do loop, vamos dar um exemplo da ferramenta em si. Você tem um banco de dados que você resolveu plugar uma IA no teu banco de dados para que ela já leia o banco de dados e prepare uma resposta no WhatsApp para o teu cliente, para o teu lead. Tem que ter uma forma de você garantir que esse agente só acesse as informações que você deixa ele acessar, que ele possa acessar. Senão, daqui a pouco ele está acessando informações que ele não poderia, e se essa pessoa no WhatsApp acabar perguntando, ele responderia. Então você tem que se preocupar com a segurança da saída desse fluxo. Você tem que garantir então que esse fluxo, ele só entregue informações, né, na saída dele, que poderiam ser entregues, né? Que você não tem um risco, uma brecha de segurança. Bom, e por fim, os custos. Existem custos ocultos dentro do uso da inteligência artificial e ainda também existe um aumento gradativo e constante dos custos das plataformas. No ano passado, quando você utilizava ferramentas de geração de código, como Cursor, Cloud Code, era quase que livre o uso. Você tinha os modelos ali, você pagava uma assinatura mensal, era quase que livre. No final do ano, a gente já percebeu que o cerco fechou muito, assim, os desenvolvedores em 2 dias, 3 dias, eles já estavam acabando com os créditos e ficando com o cursor ali no modo gratuito que não adiantava de nada. Então, os custos ocultos, eu quero dizer assim, o teu processo, às vezes ele vai ter que ser pensado também, repensado de uma maneira que você tenha o ROI, né? Então, por exemplo, eu vou pegar uma ferramenta que ela me cobra por hora, por uso de API, né, por uso de tokens na API,
e essa ferramenta eu vou usar para conversar no WhatsApp com os leads. E aí o lead não tem limite de mensagem que ele pode mandar. Ele manda 5 mensagens, 10 mensagens, 50 mensagens, ele fica trocando ideia ali com um agente de WhatsApp que você escolheu para automatizar esse processo. E aí os custos de API ali, eles vão só aumentando, vão só aumentando. E daqui a pouco você está gastando 5, 7, 8, 10 mil reais e na verdade esses leads só estão trocando ideia e nem estão chegando a nenhuma conclusão e não está aumentando o seu potencial de vendas. Ou então ele está aumentando o seu potencial de vendas e suas vendas finais, mas esse custo está comendo ali a tua margem e não está adiantando nada. Então a implementação ela tem que ser pensada para que os custos façam sentido para que você tenha aquele ROI inicial que você pensou. Senão de nada adianta. Então a forma como essa ferramenta, essa plataforma de IA cobra, você tem que pensar nisso desde o início. Porque senão, como eu falei, você pode acabar dando um tiro no pé. E aí você, por exemplo, no caso do agente do WhatsApp, você pode colocar uma limitação de 5 mensagens, uma limitação de tamanho máximo de resposta e tamanho máximo de contexto do agente do WhatsApp. Depois de 5 mensagens, isso já cairia num profissional de comercial ali da sua área, por exemplo. É uma forma de limitar. Então tem formas, como eu falei, não é 8 ou 80. Tem formas que você consegue direcionar para que você extraia o maior retorno positivo dessas iniciativas. E aí, como que eu estou fazendo aqui na minha empresa, na House, que é uma empresa de tecnologia que presta serviço para outras empresas entregando tecnologia, né? Então a House ela é uma empresa que ela entrega times de primeira classe, squads de primeira classe para outras empresas. Empresas que precisam de alguma forma ter um time de tecnologia robusto com cibersegurança, com infraestrutura, com desenvolvedores, com uma liderança técnica para direcionar esse time, com designer, time de produto. A gente tem esses times prontos em entrega. Os times são nossos, né? Eles são internos, a gente não subcontrata. Esses são os nossos times e a gente entrega ali como se fosse um time por assinatura para outras empresas. Dentro disso, como eu falei, a gente, ano passado, passou por um ano de estruturação muito grande dos processos. Como eu falei, a gente ficou mapeando o processo, nível 1, mapeando nível individual, mapeando nível individual, e estamos indo agora para o nível 2, o nível organizacional. E como que eu fiz? Né? Eu falei que eu ia contar um pouco da minha experiência, como que a gente vem fazendo e vem trabalhando isso. Primeiro, você faz aquele recorte, como eu comentei. Eu escolhi começar da área comercial de um cliente já fechado, indo até a primeira entrega do time de tecnologia. Esse foi o recorte. Então, essa é a maneira como eu acho que você deve começar. Você não vai conseguir mapear tudo da empresa inteira, até porque às vezes você nem definiu. Esse ano, a gente está fazendo o quê? Nível 0, vamos dizer assim, né? O primeiro nível de mapeamento de outras áreas. Marketing, comercial, atendimento do cliente, que ano passado a gente não fez. Então, às vezes, inclusive na tua empresa, você vai ter áreas, setores mais avançados e setores menos avançados. Faz parte. Então, esse ano a gente está mapeando o processo de outras áreas para começar essa mesma caminhada que eu comentei da área de produto de engenharia. Na área de produto de engenharia, a gente já está avançando para o nível organizacional. Então, a gente já tem começando a padronizar workflows, que as pessoas executam da mesma maneira, com as mesmas ferramentas, que as pessoas comecem a compartilhar esses workflows entre elas, aqui na empresa. A gente está começando a padronizar coisas como a documentação e o setup básico desse projeto. Então, dentro dos processos ali de desenvolvimento dos desenvolvedores, a gente vai ter uma forma, um setup básico que todo mundo vai usar igual, com os mesmos agentes, com as mesmas documentações, com os mesmos prompts. Depois a gente começa a definir os fluxos de revisões, por exemplo. Então a gente vai ter um agente revisor, que ele vai revisar todos os códigos gerados pela squad. E esse agente revisor, entre as squads da house, eles vão ser os mesmos. Você começa a ter um nível de maturidade de processo maior e você começa a ter áreas. Então, as 3 squads, de certa maneira, elas operam de um jeito diferente, assim. Não vou dizer que são 100% diferentes, mas são pessoas diferentes. Os processos são os mesmos, mas às vezes uma área está com um gargalo, por exemplo, em revisão de pull request, de código. E uma outra área, às vezes, está com um gargalo de produção de código. Isso é normal. Mas, ainda assim, no nível de maturidade de processo que a gente atingiu, a gente consegue ter esse nível de padronização já em 3 áreas. Então, o time de design, por exemplo, hoje, cada designer ele usa a IA da sua maneira. Então, a gente também está fazendo um trabalho para que a gente tenha dentro do nosso sistema interno já umas automações que já vão dar para eles o mesmo output, independente de quem quer que seja e de quem seja o designer. Então, por exemplo, como eu falei, o fluxo documental lá inicial, a gente está desenvolvendo um sistema interno de gestão que vai substituir o ClickUp que a gente utilizava, e ali dentro a gente já vai ter uma integração com uma ferramenta de IA, que quando clicar, por exemplo, subir a transcrição de uma call com o cliente e clicar em gerar documentação inicial, ele já vai gerar com base nas seções que a gente já tem pré-estabelecidas, na formatação, na linguagem, e esse designer vai ter o trabalho de fazer a revisão, de ver se está tudo certo, se faltou alguma coisa, de colocar o tempero dele ali e passar para frente. Então, é uma automação, por exemplo, assistida. A automação que eu comentei de revisão de código de dev é assistida também. Então, a gente tem um agente que pode ir lá, fazer a revisão, mas depois vem uma pessoa, um desenvolvedor com mais experiência e faz a revisão da revisão. Também é um processo de automação assistido. Então, como eu falei, não acho que o certo necessariamente é a automação completa. Eu acho que a automação assistida
ela vem muito forte e para a maioria das empresas ela vai ser o melhor caminho para começar, como eu estou falando aqui da minha empresa. Bom, então de modo geral é isso, esse é o momento que a gente está, essa é a maneira como eu estou fazendo, né? Eu separei algumas cabeças ali, algumas lideranças também que eu vejo que tem um cuidado maior com qualidade. É importante que você tenha essas pessoas também no seu time que às vezes nem usam tanto a IA assim, ou tão bem assim a IA, mas que ela tem um viés, uma cabeça muito forte de qualidade, de padronização, de boas arquiteturas, né? Uma cabeça mais de arquiteto, porque essas pessoas elas são essenciais para fazer isso tudo dar certo. Realmente é um trabalho difícil, tá? Eu não vou te enganar, não é um trabalho fácil, que você senta, pensa 2, 3 horas e acabou. É um trabalho que ele requer um acompanhamento, que ele requer pessoas disciplinadas, requer pessoas competentes na sua empresa, mas o fim do dia o retorno é muito positivo. Então, essa é a maneira como eu venho fazendo aqui no ano de 2026 dentro da minha empresa e você vai poder ir acompanhando isso também ao longo do ano que eu vou compartilhando mais aqui conforme a gente vai avançando, pulando de nível, conforme eu vou tendo mais insights também. Chegamos então ao fim de mais um vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado você a implementar IA na sua empresa. Lembrando que eu estou aqui a uma mensagem de distância. Se você quiser trocar uma ideia, deixa o like aí também no vídeo, se inscreve se eu estou te ajudando de alguma forma com esses conteúdos aqui de inteligência artificial, de tecnologia, de governança de projeto de tecnologia e vou continuar nessa mesma pegada aqui, trazendo insights mais práticos com base no que eu vejo no dia a dia e com base no que eu vejo nos clientes e na minha empresa para que eu possa te ajudar de alguma forma. Então, até o próximo vídeo. Valeu demais.